Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar novamente aqui do VIGT11, né? Esse FIPE de energia, né? Que teve um desempenho desastroso ali no último trimestre de 2024. Vamos ver se o pior já ficou para trás, se tá valendo a pena, se não tá valendo a pena, tá? Então vamos falar aí novamente do 20 Energy, tá certo? Utilizar o relatório mais atualizado como sempre, tá? Então o fundo tem aí 6.438 cotistas, tá? Não cobra taxa de performance, cobra uma taxa de 1,5 sobre o PL, tá certo? Como todo FIPN, ele possui alíquota zero de imposto de renda, tá? Tanto sobre ganho de capital como sobre proventos, né, para pessoas físicas, tá? Então, você vê, né, que o valor patrimonial e o valor da cota está extremamente descontado, né? Eles, como todos os FIPEs, como todos os FINFRAs, como todos os FIAGs, como todos os fundos imobiliários, mas nesse caso aqui o negócio, o buraco é mais embaixo, né? Porque a gente gravou um vídeo extenso aqui comentando, né, o porquê da queda. Hoje a gente também vai passar por um overview, mas aqui você vê, né, um desconto ali de R$ 42,22, está sobre o valor da cota patrimonial, é realmente muito grande, né? Você está falando ali de um desconto de 58%, né? Isso aqui é muito acima da média, mesmo nesse mercado em que você tem tudo ali quase sendo negociado com um desconto, tá certo? Então, e o tamanho desse desconto também gera, né, uma tira implícita ali, tá, de IPCA mais 22,9%, né? Você considerar aqui que você vai continuar com esse fundo até o fim da concessão aqui de todos os ativos do fundo, tá certo? Se você ele é isento, né? Então essa aqui é a rentabilidade isenta, IPCA mais 22,9%, ativo, na verdade, né? Tecnicamente são duas coisas diferentes. Se você considerar o imposto de renda, né, que seria para comparar ali um investimento de renda fixa, você ainda estaria falando de um IPCA a mais 27,6%. Realmente é uma remuneração também que chama a atenção, tá? Aqui ele vai falar da energia eólica, né, que vem sofrendo pelos eventos de curtailment, né? A gente vive trazendo isso aqui, parece uma fita repetida que a gente fica repetindo, né? Curtailment, 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 mas tem que falar, né? Se acontece todo mês, né? Essa restrição, né? Involuntária, né? Que as usinas sofrem por conta do operador nacional do sistema elétrico, tá certo? Então você gera, mas essa energia não é aproveitável, né? Não deixa escoar aí pelo sistema, tá certo? Então, passando agora, né, realmente no que aconteceu ali em janeiro, né? Que é o fechamento aqui desse relatório, você está falando, né, de um comunicado, né, que o STJ, né, ele suspendeu, tá, o pedido para suspender a liminar que havia sido concedida para o Parque Mangue Seco, tá, que é justamente essa energia eólica, pelo Tribunal Regional da Primeira Região, e com isso, né, você ficaria isento, caso essa liminar realmente fosse confirmada, dessa penalidade, né, que os eventos de curtailment geram, né? Então, no mês de janeiro, você está falando, né, de cortes ali de 8,6 na geração potencial dos parques, né? Uma redução ali de aproximadamente R$ 418 mil na receita do fundo, tá? Por outro lado, você teve ali mais, né, andamento ali na venda, né, de uma das transmissoras, né, a Vineyard, fica no Rio Grande do Sul. Eles soltaram o fato relevante, a gente divulgou aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, porque a gente também faz alguns shorts aqui, né, sobre fatos relevantes, sobre rendimentos distribuídos. Então, né, você está falando ali de uma venda de 100%, tá, de participação, e que vai gerar ali, caso tudo seja concretizado, um valor de aproximadamente 191 milhões, reais, né, que vai ajudar bastante no pagamento da dívida, que ele já anunciou que vai usar esse valor para quitar uma parte da dívida da Hold. A gente vai comentar sobre a alavancagem já já, tá? E essa mesma transmissora está passando por reparos, né, devido às enchentes lá no Rio Grande do Sul que afetaram, só que esse reparo, ele teoricamente vai ser coberto, né, pela seguradora. A gestão já está em trâmites aqui para ser ressarcida pelos valores desembolsados, tá? De 5,1 milhões que a gestão entende ser justo, né? A seguradora pagou apenas 1 milhão, né? No XPE aconteceu algo, né? Não necessariamente igual, mas
que a seguradora demorou bastante, cara, bastante para pagar tudo, enfim. Seguradora sendo seguradora, eventualmente você tem que até entrar lá na SUSEP com processo administrativo contra a seguradora ou eventualmente até na justiça, tá? Do ponto de vista de disponibilidade, você teve, né, o funcionamento normal, exceto por essa transmissora, que também sofreu um desligamento ali involuntário, por conta do corte de uma árvore, sob responsabilidade de terceiro, não é da gestora, e inclusive, né, foi ali aplicada uma pena de aproximadamente 1,4, né, milhões ali atribuída ao deslocamento, que a gestão está tentando reverter, já que não foi culpa dela, tá certo? Em termos operacionais aqui de geração, né, isso aqui é um fundo que detém participação em ativos de energia, tá certo? Não se esqueça disso também, você tem que saber o que você está comprando, né? Então, os parques eólicos, né, geraram ali um pouco mais de 17,48 megawatts, apresentando uma variação negativa de 10,9 em relação ao mesmo período do ano passado, que já não foi lá essas coisas, e, né, foi pior ainda, então, nesse caso, tá? E as PCHs, né, que são as pequenas, né, centrais ali hidrelétricas, geraram 13,88, também uma variação negativa de 11,6 em relação ao mesmo período, porém, nesse caso aqui não tem grandes penalidades, né, porque eles fazem parte ali do seguro GSF ali, que então, gerando ou não gerando ali, você não vai ter a sua receita penalizada, tá? O fundo gerou, né, registrou em dezembro um EBITDA de 18,8 milhões, tá? Com uma margem EBITDA de 78%, e nesse período ele pagou 6,1 milhões em obrigações financeiras, incluindo juros e amortização, tá? O fundo hoje, né, ele está com uma dívida bruta ali de mais de 1 bilhão, né, 272 milhões, enquanto o caixa soma 120,5, né, o que resulta uma dívida líquida ali de mais de 1 bi 151 milhões, que dá uma dívida líquida EBITDA de 5,8 vezes num cenário que a gente está vendo, né, de alta de juros ali. Isso realmente não é muito legal, tá certo? E aqui está a estrutura da dívida, né? Você tem dívida dos ativos, que em geral não são dívidas caras, né? São dívidas que estão atreladas, né, a próprio reajuste que acontece nos ativos ao longo dos anos. Você tem 2 financiamentos pré-fixados aqui, com taxas subsidiadas, né, pelo BNB, então também é positivo. Porém, o grande mal aqui, o grande perigo, está nas dívidas de alavancagem aqui da holding, né, que são atreladas ao CDI, a um spread de CDI mais 2,60, né, então os juros aumentando aí, Selic contratada, isso realmente penaliza bastante o fundo, e um valor também, né, 369,2 milhões aí que desequilibrou momentaneamente o fundo. Aqui está o fluxo, né, de amortização e resgate da dívida, né? Então você tem uma parcela relevante para ser paga aqui em 2025. 2026 você tem um certo alívio, mas 27 também tem outro ajuste de contas aqui importante para acontecer, tá? O que complica muito é a dívida da holding, realmente tem um vencimento curto aqui, tá certo? Dos seus ativos, né? Você vê que a segunda opção que vence em março de 2025, o outro em março de 2027, né? Isso explica aqui esse azul clarinho aqui. E aqui eu fiz um pequeno exercício, uma conta meio de padeiro, só para a gente ter uma ideia. Se você considerar que esse EBITDA que ele gerou aqui, né, 18,8 milhões, e multiplicar por 12, né, assumindo, né, que você não vai ter o pagamento ali, né, durante o mês, né, que seria, vamos dizer, um ajuste de contas todos ao fim do ano. Ele não coloca aqui exatamente qual mês que vence, qual mês exatamente, né, que vai pagar os juros, mas só para a gente ter uma ideia, assim, você estaria falando ainda de um resultado, né, negativo aqui de aproximadamente 29 milhões, né, ainda que ele reservasse todo o EBITDA gerado do ano, né, 12 meses, fosse pagar só no final, você precisaria de mais 29 milhões ali que ele teria que arrumar só para quitar a dívida em relação a 2025, né? Se ele conseguir vender, né, concretizar a venda lá da transmissão, certamente ele vai usar uma parte aqui para ajudar, e 2025 você consegue ir tocando, provavelmente 2026, e aí também 2027 ele vai ter que, enfim, usar ali sua criatividade, talvez esperar também o cenário
melhorar, né? Então, além dessa dívida, você tem as ações preferenciais, né? Com o saldo ali, fechou em 268 milhões, tá? Em janeiro. E aqui está a estrutura do programa de recompra de ações. Então, até 2028, você vai ter esse cronograma, né, de ações preferenciais a serem pagas, pesando significativamente ali no resultado do fundo, e a partir dali você tem realmente uma melhora, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui foi comentado nos vídeos que a gente gravou aqui, explicando o motivo de ter feito isso e tal. Não vou aqui repetir, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então tá aqui agora falando dos ativos, né? Toda a estrutura aqui do 20 Energy atualmente, né? Um fundo que distribuiu desde o seu início ali R$ 40,61, né? Em distribuição, ou seja, ele distribuiu mais do que ele está valendo hoje na bolsa, né? Pela cota de mercado. E no ano, né? Que a gente está em 2025, ele distribuiu ali 10 centavos, que é o guidance ali que ele deve distribuir, tá certo? Então, como a gente já falou, né, o fundo hoje está com um desconto ali de 58%, né, sobre o patrimônio. Você teve em janeiro, né, a menor liquidez ali desde bastante tempo. O pior ainda tinha sido em novembro, janeiro, 586, né? Então realmente isso não ajuda o fundo, né? Então, além de todos os desafios que ele já está enfrentando, se você ainda colocar um prêmio, né, de iliquidez, na verdade, teoricamente esse desconto deveria ser maior e fica mais difícil recuperar o investimento, tá? Então aqui, né, quem é no canal também já tá careca de saber, os ativos aqui de transmissão, né, são 4 ativos, os respectivos prazos de vencimento aqui, extensão, enfim, nada muito novo aqui para falar sobre os ativos de transmissão, exceto que o Vineyards aqui, né, que fica lá no Rio Grande do Sul, com prazo de concessão de 2047, está para ser vendido aí. Então, janeiro, 99,9 de disponibilidade, uma disponibilidade excelente, tá? Diga-se de passagem. Dados financeiros também. Teve uma margem EBITDA um pouquinho menor aqui em relação ao mês, mas continua saudável, né, na faixa de 86. Realmente, transmissão não dá muita dor de cabeça, né? No caso, deu por conta dos fatos, né, climáticos que aconteceram no Rio Grande do Sul. E aqui está o reparo, né, que chegou a mais ou menos 50% ali realizado, que a gestão tem que reparar, e evidentemente isso gasta dinheiro, né? Aqui os ativos de geração elétrica, uma novidade aqui que ele colocou aqui, uma possível outorga aqui, né, uma renovação da outorga, que o final da operação iria para 2063 das PCHs, tá? Você tem um preço excelente aqui, tá, contratado, que vai até 2028, aí dependendo dos meses aqui variando, e a partir dali você estaria vendendo no mercado livre de energia, que atualmente está num valor também bem baixo, tá, historicamente bem defasado. O Brasil, na verdade, encontra-se, né, com uma sobreoferta de energia. Nosso problema não é geração, falta ainda um pouco de transmissão, tá? Fora questões, né, burocráticas, legais, fantasmas, aí, esqueletos, né, de contas passadas, subsídio, enfim, toda sorte de emaranhado burocrático tributário bem característico, né, do Brasil, tá? Em termos de dados operacionais, geração foi ok, embora menor do que o mesmo período do ano passado, dados financeiros também em linha, nada muito novo. Geração é aquilo, né? Fim de atualização aqui 2045, fim do PPA com preço bacana aqui 2032, uma participação de 14,5%, né, das usinas de geração. A tendência é que os eventos de curtailment sejam amenizados, tá, durante o tempo. Ele até traz aqui para a gente ver o impacto disso, né, ao longo do mês, né? Então realmente em janeiro teve um impacto um pouco menor também, porque gerou menos, né? Então quanto menos você gera, menos teoricamente você vai ter de impacto ali também, né? Quanto mais você gera, mais o operador vai poder restringir o que foi gerado, tá certo? Em termos de resultado, né, afetado logicamente pelos curtailment e pela baixa geração. Aqui ele explica um pouco mais e aqui ele coloca os valores diários ali, né? Então começou, né, o ano com bastante, depois deu uma amenizada ali, e no dia 26 também teve um significativo, uma média ali de impacto de 8,6
para o mês de janeiro, tá, pessoal? Então, esse foi o acompanhamento aí do 20 Energia FPE, o VI GT 11. Valeu? Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Fui!